Na paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez ao vivo pelo Facebook. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Nessa tarde, que Deus possa abençoar cada um. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ver quem vai entrar conosco aí. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Malete, a paz do Senhor Beatriz. Deus abençoe a todos neste momento em que estaremos orando, clamando ao nosso Deus. Que é poderoso. Vamos ver quem vai chegar mais conosco aí. Para nós podermos mais uma vez entrar na presença do nosso Deus em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom, já deixa o pedido seu de oração aí. Daqui a pouquinho nós vamos orar ao Senhor Jesus.
Aleluia. Irmãos, os irmãos que têm a sua Bíblia aí, louvado seja Deus, possam aí abrir no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso comportamento ao templo ou na casa de Deus, até no momento de oração em que nos colocamos. Às vezes as pessoas erram, às vezes, na situação no que se diz respeito a se aproximar de Deus. E eu quero fazer menção Eclesiastes capítulo 5. Aleluia. A paz, seu irmão Guilmar, a paz, seu irmão Júlia. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Isso aqui, irmãos, são os comportamentos que temos que ter quando a gente vai se aproximar de Deus. Olha o que o livro de Eclesiastes ensina pra gente. Guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca no teu coração e se apresse a pronunciar palavras, algumas diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu está sobre a terra. Assim sejam poucas tuas palavras, porque das muitas ocupações vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes do que votares e não cumprires. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruirá as obras das suas mãos? Aleluia! Louvado seja Deus! Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também
nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o livro Eclesiastes, louvado seja Deus, nós nos apoiamos ao conselho de aconselhamento, de modo de vida, de tempo. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que tudo tem o seu tempo. E aqui ele vem ensinando acerca da entrada. Quando você está entrando, louvado seja Deus, dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não digo nem só na casa de Deus, mas como você vai entrar na presença de Deus. Chegar a Deus, a casa do Senhor, para poder ouvir, é melhor do que você oferecer sacrifício. No tempo que o povo chegava para oferecer, o sacerdote ofereceu o sacrifício, louvado seja Deus, as pessoas achavam que era só mesmo pelo sacrifício que eram feitos, louvado seja Deus, que Deus só assim receberia. Mas não, Deus também estava atento, louvado seja Deus, acerca da pessoa, do seu comportamento, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Às vezes, no momento em que você entra em oração, louvado seja Deus, tem um vídeo que eu até falei sobre esse assunto, que nós entramos na presença de Deus e falamos, glorificamos o nome do Senhor, enaltecemos o nome do Senhor, falamos das nossas dores, das nossas preocupações, louvado seja Deus, falamos de tudo aquilo o qual o Senhor, louvado seja Deus, Ele já sabe a intenção do nosso coração. E nós falamos, suplicamos, oramos, interrogamos, louvado seja Deus. Alguns até empurram Deus na parede, dizendo, Senhor, é assim, eu quero, assim, assim. E não paramos para ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer também falar conosco. Aí você para orar 10 minutos ou 15 minutos, chega no momento em que você está falando, quando você termina a sua oração, você diz, amém, eu te agradeço em nome de Jesus. Só que você, no momento em que você para a oração e termina, é a hora que Deus quer falar com você, você termina a oração e vai fazer seus afazeres, ou vai fazer seu serviço, eu não sei. Só que é o momento que você só fala na oração, e você não está atento para ouvir a voz de Deus. Então o livro de Eclesiastes está ensinando ao nosso comportamento a mudar isso. Para quando entrares na casa de Deus, ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. E ele disse, não se precipites na tua boca com o teu coração em se apressar em pronunciar alguma coisa diante de Deus, porque Deus está no céu, louvado seja, e nós estamos na terra. Então, assim sejam poucas as tuas palavras, porque é o momento de Deus também falar. É o momento também de Deus, louvado seja Deus, nos orientar. Duas pessoas falando, não tem como uma escutar a outra. Então, se você vai falar com Deus, se você vai dialogar com Deus, se você tem aí, louvado seja a sua oração, a sua petição, chega o momento de você parar e ouvir o que Deus quer falar contigo. Aleluia, louvado seja Deus. É um momento seu e Deus de meditação, o qual o Espírito Santo Deus quer falar. Jesus ensinou sempre isso, de ir para o deserto, louvado seja Deus, ir para o monte, louvado seja. Era muito difícil encontrar pessoas no deserto, era muito difícil encontrar pessoas no monte. Então Jesus ia para lá para quê? Para conversar com o Pai e ouvir as suas instruções, ouvir, louvado seja Deus, o que o teu Pai queria que ele fizesse, louvado seja o nome do Senhor, a orientação do Pai. Ele disse, todas as coisas que eu falo não são de mim, as obras que eu faço é o meu Pai que me direciona, é Ele que me dá as ordens para mim fazer, eu não faço de mim mesmo. Se ele é orientado pelo Pai, aonde que ele é orientado? Toda vez que ele para ouvir o Pai. Então Jesus deixou esse ensinamento, louvado seja Deus, ir para os desertos,
para os vales, louvado seja para os montes, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você fica sozinho no seu vale, no seu deserto, é porque Deus só quer falar com você. E às vezes se tiver um amigo, algum familiar próximo a você, vai tirar a sua atenção de você ouvir a voz de Deus, de você ouvir a voz do Espírito Santo. Moisés estava no deserto e Deus quis falar com Moisés, se apresentar para Moisés e direcionar Moisés a uma missão. Moisés estava só, não tinha ninguém com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Assim é Deus a todo instante. Ele quer conversar conosco, Ele quer falar conosco, mas Ele quer que o ser humano obedeça e ouça a sua voz. Louvado seja Deus. Não é só você falando, é Deus te orientando, porque você só fala, e Deus quando vai falar com você, ou te orientar, é a hora que você termina a oração e vai embora. Não. No meio da oração, para um pouquinho. Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Quero ouvir o Senhor falar comigo. Louvado seja Deus. Fala comigo nessa noite, fala comigo nessa tarde. Fala comigo, Senhor, nessa madrugada. Fala comigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir o Senhor, me dá a direção daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo acertar, daquilo que eu devo parar de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro comportamento é quando você entra na casa de Deus. Porque Deus não quer o sacrifício de tolo. Tem muitas pessoas que fazem sacrifício tolo, em vão, que não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você ouvir a instrução de Deus, ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se precipitar na tua boca, nem no teu coração em falar alguma coisa. Porque se você falar demais, louvado seja Deus, você vai pecar. Deus está no céu e nós estamos na terra. Porque muita ocupação, louvado seja, vem os sonhos. Tem pessoas que falam, lutam, trabalham, daqui a pouco estão sonhando. Da onde vem os sonhos? Vem das ocupações, da multidão de palavra. Está aí no versículo 3 de Eclesiastes. Louvado seja Deus. Aí você vê uma cena, quando chega a noite, está no seu subconsciente. Louvado seja Deus. Está arquivado na sua memória. Você vai sonhar com o quê? Vai sonhar com aquilo que por último, antes de você dormir, você ouviu o vídeo, você viu o filme, você viu, que seja uma novela, uma cena, uma conversa, não sei. E aquilo vai ficar no seu subconsciente. E aquilo vai ocupar os seus sonhos, a sua mente. Louvado seja Deus. O versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. A Bíblia chama de tolo aquele que faz o voto a Deus e não cumpre. Eu não sei o culto de ação de graça que você prometeu para Deus, eu não sei o que você prometeu para Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo que a pessoa é tola que faz isso, porque ela perde em não cumprir aquilo que prometeu a Deus. Eu não sei se o voto seu, louvado seja Deus, pelo seu filho ou pela sua filha que saiu do hospital, recebeu uma cura, recebeu um milagre, Deus assinou uma vitória, decretou uma vitória para você. Você acha que Deus esqueceu daquilo que você prometeu? Ele não esquece, Ele vai vir cobrar. Tem uma nota disso. Então eu estou dizendo, é melhor você não fazer nenhum voto do que você tardar em não cumprir o voto. Não tarde em cumprir o voto. Porque Deus não se agrada de todo aquele que vota. Então paga-o. Melhor é que não vote do que votar e não cumprir. Louvado seja Deus. Quantas pessoas fazem promessas no final do ano e não cumprem no início dele? Chega dezembro, fazem inúmeras promessas a Deus, que vou fazer isso. Tem pessoas que falam que é parar de beber, parar de fumar, parar disso, parar daquilo. Louvado seja Deus. Parar de beber, né? E outras coisas mais. E quando chega janeiro, fevereiro, até os primeiros dias, meses, está tudo em paz. Mas depois eles não conseguem, louvado seja Deus, cumprir aquilo que prometeram ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando as pessoas são erguidas, são descidas às águas, submergidas às águas, emergidas, melhor dizendo, às águas. Ali ele fala, louvado seja Deus, junto ao pastor que é testemunho daquilo, em guardar os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, ser fiel até a volta de Cristo. E vem passando o tempo, ele desfaz daquilo. Louvado seja Deus. Nós não estamos fazendo um voto com uma pessoa qualquer, nós estamos fazendo um voto com o Todo-Poderoso. Aquilo que nós estamos prometendo é um Deus vivo, é um Deus que, louvado seja, que colhe, a gente não planta. Louvado seja o nome de Jesus. E ele está dizendo, é melhor que você não vote que você votar e não cumprir. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, se você fez um voto, cumpra-o, independente que seja qualquer situação. Louvado seja Deus. Em todas as outras coisas a gente cumpre. Em toda a nossa caminhada, nossa vida, cumprimos coisas do homem. Louvado seja Deus. E pessoas que prometem coisa amiga, ele vai e faz. A esposa ou o esposo, e a Deus enrolam. Louvado seja o nome do Senhor. É chamado de tolo quem faz isso. No 6 ele diz: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Não diga diante do anjo que fui eu. Ah, eu errei, eu falhei, né? Foi de brincadeira. Aí está dizendo: por que razão se iraria Deus, olha a ira de Deus, contra a tua voz e destruiria as obras da tua mão? Quer dizer, você acha que Deus vai fazer uma coisa em vão? Você acha que Deus vai fazer uma coisa sem algo ter provocado? Se Deus está irado, se Deus é contra algo, é porque você cometeu algum erro. É porque nós erramos. É porque nós falhamos. Porque se Deus ia se irar contra nós, ia destruir as obras das nossas mãos, aquilo que nós fazemos. Louvado seja Deus. Se Ele está fazendo isso, porque nós erramos. Louvado seja Deus. O 7 diz: porque na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Muitas palavras. Vem sonhos, vem vaidades. Ele disse: mas tu teme a Deus. Teme ao Senhor, louvado seja Deus. Tema ao Senhor, louvado seja Deus, todos os dias da sua vida. Amém? Então entramos na casa de Deus, entramos na presença de Deus, sejam poucas nossas palavras e vamos escutar mais o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer orientar para nós, o que Deus quer revelar para nós. Ele falou para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é necessário, irmãos, louvado seja Deus, nós clamamos que Deus vai revelar, mas para Deus revelar nós temos que parar e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Aleluia. Se Deus vai revelar o segredo, se Deus vai falar algo para nós, então é necessário que nós possamos abrir o coração e estar atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, que quer falar conosco. Ah, mas eu estou orando a Deus, Deus não me respondeu até hoje. Ele não te respondeu porque você não parou para ouvir o que ele tinha que falar para você. Na hora que ele ia falar para você o que você deveria fazer, você levantou da oração e foi embora. Só você que falou, só você que comentou, só você que lastimou, só você que suplicou, só você que clamou, que gritou contra Deus, falou algo para Deus. E Deus não pôde falar nada, porque na hora que ele ia falar com você, mandar mensagem para você, você não deu ouvido. Você levantou da oração, louvado seja Deus, nas suas razões, e só você que poderia falar com Deus, e Deus não poderia falar com você. Toda vez Deus falou com Israel: dai ouvidos à minha palavra, ficai atento. Aí Eclesiastes vem falando: é melhor você entrar na casa de Deus em silêncio, sejam poucas suas palavras, e ficam atentos em ouvir. Quando a gente fala na igreja, fique ligado, irmão, é para você ficar atento, aos ouvidos atentos à palavra de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Louvado seja Deus. O poder está no ouvir. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus quer nos orientar, aquilo que Deus quer falar conosco. Então, toda vez que você se apresentar diante de Deus, seja no templo, seja no seu quarto, fica um minutinho em silêncio, 2 minutos ou 3, que Deus vai falar com você. Não é sua mente que vai falar com você, é Deus que vai falar com você, é Deus que vai falar o teu coração. Amém? É Ele que vai falar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que sejamos tardios no falar. Amém? Nós ficamos atentos a todo instante em ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a orientação do Senhor para conosco. É melhor nós pararmos e ouvir do que oferecer sacrifício de todo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ver quem está pedindo oração nessa tarde, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você já fez seu pedido de oração, que Deus abençoe
em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quem tomou posse dessa palavra, escreve aí: eu tomei posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Escreve: eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos tiver pedido oração aí, tiver um copo com água aí, presente para Deus, para nós orarmos. Amém? Vamos consagrar. Os irmãos aí, tiver um copo com água, consagra aí, vamos orar ao Senhor. Se tiver uma muda de roupa também. Se os irmãos estiverem aí também, louvado seja Deus. É um documento, aquilo que nós temos feito aqui, orando, intercedendo, buscando o Senhor pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Aleluia. Amém. Vamos tomar posse do milagre da vitória. Louvado seja Deus. Então orou, vamos parar um pouquinho para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Amém? O que Deus quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Fica atento à voz de Deus. Louvado seja. Nada é melhor do que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai fazer sacrifício de tolo. Porque depois, Deus assopra tudinho nas suas mãos. Então é melhor você ouvir a voz de Deus. É melhor você se achegar a Deus. É melhor você se aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar assim. Vamos orar assim, irmã Bia. A família sua lá de Aracaju. Orar lá também a família. Louvado seja Deus. Lá de Cabo Frio. É o povo pedindo oração. É o povo, louvado seja Deus, clamando ao Senhor. O nosso irmão Ricardo está fazendo aniversário. Vamos decidir por ele também e toda a sua família. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo Felipe, em nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que repreende todo mal e concede vitória àqueles que confiam na tua palavra. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Oremos. Deus, em tua presença, aqui estamos mais uma vez. Rendemos graça a ti, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor. Nessa tarde, o qual o Senhor Deus Pai assim nos permite orarmos, nos permite, Senhor Deus meu Pai, clamarmos, nos permite, Senhor Deus meu Pai, entrar na tua presença. Presença fiel, poderosa, verdadeira, gloriosa, Senhor Deus querido. Pois sem ti nada somos e nada podemos fazer, se não for ao Senhor, se não for a mão de Deus, Pai, sobre nossas vidas e sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Eu quero apresentar em tuas mãos, teus filhos nessa tarde, que estão comigo em oração, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, sua casa, a sua família. Senhor Deus, meu Pai, entrega o Felipe nas tuas mãos. Entrega a família Beatriz Aracaju, Senhor. Senhor, liberta, salva. Senhor Deus querido, a família Irmã Leste também, Senhor. Toma em tuas santas mãos, meu Deus. Senhor, pois o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz, é o Deus que cuida. Senhor Deus e meu Pai, toma o irmão Otávio nas tuas mãos. Honra a fé, Senhor Deus, da tua filha, cada dia mais, dando força, graça e saúde. Eu peço ao Senhor Deus Pai, Senhor Deus querido, também, Senhor Deus, pela vida do irmão Ricardo, do irmão Viviane, nosso amigo Ricardo completa mais um ano de vida, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa abençoar o teu filho, o teu servo, Senhor, toda a sua casa, na presença do teu Espírito Santo. Deus, conforte os corações daqueles, Senhor, que infelizmente perderam seus amigos, perderam, Senhor Deus, meu Pai. Senhor Deus bendito. Senhor, seus familiares, seus amigos de trabalho, outros perderam filhos, outros perderam netos, outros perderam idosos, Senhor Deus, meu Pai. Senhor Deus querido, só o Senhor pode consolar os corações. Quantas vidas, Pai. Senhor Deus querido, quantas pessoas, Pai, estão sendo dizimadas, Senhor. Senhor, a poder do teu sangue. Jesus, continua nos guardando, nos protegendo, meu Pai, de todo mal, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Pois o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz todas as coisas, Senhor. Eu entrego, Senhor Deus querido, os hospitais, como nós temos orado, as UPAs, Senhor. Meu Deus, Jesus, tenha misericórdia. Senhor Deus, meu Pai, estão sem lugar até mesmo, Senhor, para enterrar corpos. Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor.
Senhor, toma a nossa cidade em tuas mãos, Pai. Senhor Deus querido, trabalha no coração dessas pessoas, ó Pai querido, ó Pai amado. Ó Jesus, andando sem máscara na rua, Senhor. Senhor, sem um mínimo de responsabilidade, há poder no teu sangue, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Santo Pai querido, porque aquilo que nós estamos lutando contra, Pai, é real, Senhor. E as pessoas acham que não, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, trabalha na consciência dessas pessoas, que eles venham entender, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que é para nós orarmos, mas também vigiarmos, ó Deus. O Senhor diz na tua palavra que a prudência é nossa amiga, Pai. Ó, Senhor Deus querido, ó, Senhor Deus, meu Pai, é para nós ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, Senhor. Ó, bendito e eterno Deus, ó Deus glorioso, ó Deus maravilhoso, trabalha no coração dessas pessoas. Eu entrego os médicos, ó Deus, meu Pai, Senhor, que incansavelmente estão trabalhando. Senhor, aquele médico que fez o vídeo falando, Deus, meu Pai, da preocupação. Ó Jesus querido, ó Pai, Senhor Deus querido, quanta maldade, Senhor, neste momento. Quanto, Senhor Deus, meu Pai, Senhor Pai querido, dinheiro tem sido desviado, Senhor Deus, meu Pai. Senhor Deus, meu Pai, aquilo que é para ser para a saúde, aquilo que é ser a vacina. Senhor, mas essas pessoas vão prestar conta com o Senhor. Se aqui, Senhor, a justiça, Deus, meu Pai, não agir da justiça divina, ninguém foge, Senhor. Ninguém escapa da justiça divina, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Oh, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Pai. Ó, Senhor, confiamos. Acreditamos em Ti. Pois o Senhor é o Deus que faz, ó Deus. Então, Senhor Deus, meu Pai, eu peço por essas famílias, por essas vidas, Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, curar, libertar e salvar. Porque somente o Senhor pode fazer esta obra. Senhor, esta pessoa que se encontra de joelhos dobrados na sua casa, na sala, no quarto, eu não sei, ou aquelas que ainda hão de ver esse vídeo, que estão fazendo uma aliança contigo, fazendo um voto com o Senhor, essa pessoa que tem se arrependido e vai, Senhor, colocar os votos em dia, aquilo que ela prometeu, ela vai cumprir, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Santo Pai querido, Jesus querido, que essa pessoa volte, Senhor Deus, meu Pai. Senhor Deus, meu Pai, fazer aquilo e cumprir, Senhor Deus, meu Pai, Santo, como servo, como serva do Senhor. Porque, ó Deus, meu Pai, os dias estão se findando. Senhor Deus, meu Pai, Santo, o amanhã não pertence a nós. Senhor Deus, meu Pai, mais e mais temos visto isso hoje. O amanhã é incerto, Senhor. Então, Deus, meu Pai, obrigado pelo tempo presente, porque é uma dádiva isso que o Senhor está dando para nós hoje. Por isso que o nome é presente, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor tem me sustentado, esse horário de oração, junto com esta igreja, junto com esses irmãos, que estão, Senhor, outros de horário de almoço, outros em casa. Eu entrego a Ana Paula, a sua família, nas tuas mãos, a todos que estão conosco, Pai. Orando, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor. Bendito e eterno Deus. Honra a fé de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu consagro essa roupa, eu consagro essa foto, eu consagro essa documentação, eu entrego a Júlia nas tuas mãos, a Jamilson, Deus meu Pai, o Jadmar também, Senhor. Senhor Deus meu Pai, consagra esta água que está, ó Deus meu Pai, ó Senhor Deus, na mão desta pessoa, Senhor Deus, o próximo desse celular. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Em o nome